Queridos irmãos, agora vamos dar sequência no vídeo 56. Então, eu terminei o vídeo 56 dizendo: tudo é câncer. Só que, pelo fato dos cientistas desconhecer os níveis, pelo fato da ciência médica desconhecer os níveis, os graus, porque quem dita as enfermidades que nós possuímos fisicamente e moralmente, quem dita é o que nós fizemos em vidas passadas e que se encontra registrado no nosso perispírito e na nossa programação reencarnatória. Quem dita, viu? Então, existe milhões de câncer, só que cada um num nível maligno, benigno, não maligno. Você entendeu? De acordo com a programação reencarnatória, de acordo com a toxicidade no nosso perispírito, de acordo com o que nós fizemos em milhares de vidas de reencarnações passadas, de acordo com o nosso comportamento moral, de acordo com as nossas atitudes atuais. Por exemplo, a depressão. Vou voltar nesse nível, não estou fugindo não. Existem milhões de formas de depressão. Milhões. Mas você vai ao psiquiatra, você leva ao conhecimento dele, não desfazendo, que nós temos o que nós merecemos. Mas se eles estudassem as obras básicas da doutrina dos espíritos, eles iam entender o que eu estou dizendo. Você leva ao conhecimento deles tudo que você está dizendo. Eles pegam, dizem para você assim: olha, eu vou te receitar um remedinho aqui. Psiquiatra, né? Vou te receitar um remedinho aqui. Ele vai te desestressar. O estresse é uma depressão. Não é, Luiz? É. Só que ele é momentâneo e ele é passageiro. Momentâneo e passageiro, mas de acordo com a situação que o paciente enfrenta, ele pode se tornar crônico, porque ele também muta. Ele também muta. Aquele estresse passageiro, momentâneo e passageiro, ele muta. Por que ele muta? Porque ele desestrutura outros campos, tanto psíquico, emocional, psicológico, imunológico, físico, espiritual. O estresse, ele desestrutura todo o organismo espiritual e físico da pessoa. E o psiquiatra diz assim: eu vou receitar esse remedinho aqui para você, porque você está estressado, você está cansado. Vai para casa, toma esse remedinho aqui, procura se desestressar. Tá bom. O paciente vai para casa. Só que chega em casa,
ele encontra a mesma situação. Você entendeu? Que antes. Ele encontra desemprego, ele encontra doença no lar, ele encontra familiar preso, familiar doente, familiar com câncer, familiar internado. Ele encontra tudo isso. Então, haveria necessidade de que aquele paciente fosse tratado de uma forma assim mais coerente. Não só com aquele medicamentozinho para desestressar ele, não. Olha, o que você está precisando é de uma boa noite de sono. Ah, se fosse só isso, um chazinho de erva cidreira resolvia tudo. E não é só isso. O psiquiatra que tem conhecimento das leis de Deus, através da doutrina dos espíritos, ele não precisa dizer que é espírita, não. Ele estuda as obras básicas. Ele pega e leva ao conhecimento do paciente. Fala assim, olha, você tem conhecimento de espiritismo? E põe a mão na cara assim, ó. Porque ele não é espírita. Mas como ele estudou as 5 obras, ele sabe que tem fundamento o que o paciente ali está cramando. E ele vê que realmente a única solução é ele procurar uma casa espírita. Aí ele pega, põe a mão na cara e fala assim, você tem conhecimento de espiritismo? O paciente fala assim, eu já fui num centro lá perto de casa que bate atabaque. Coisa que seja espiritismo, mas tudo bem. Aí ele pega e fala pro paciente, fala assim, olha, vou te receitar esse remedinho aqui, vai te ajudar bastante. Mas eu vou te explicar outras questões. Mas antes de eu te explicar outras questões, eu vou recomendar que você procure uma casa espírita pelo menos 2 vezes por semana para você estar recebendo passe e água frutificada. Você entendeu? Mas um outro remedinho que eu vou te ensinar aqui. Procura mudar de hábito, de atitude, de comportamento. Procura agir com mais humildade, com serenidade, com aceitação. Olha o psiquiatra dizendo isso na cara do paciente. Procura mudar a tua moral. Procura hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Procura entender que mente sã, corpo são. Mente enferma, corpo enfermo. Você entendeu? Procura entender que você mesmo é que está enfermando você. E que mais ninguém tem nada com isso. Você é dono de você. Olha só para você ver. Eu vou receitar esse remedinho aqui, vai te ajudar, mas você vai pôr em prática isso que eu acabei de dizer e você vai procurar um centro espírita para você tomar um passe 2 vezes por semana e água fortificada. Mas quantos meses, doutor? Não, o resto é sua vida. Se você viver mais 50 anos, você vai continuar 50 anos. Passe água fortificada. E essa transformação moral. Mais aquele remédio. Agora não, eles receitam só aquele remedinho. A pessoa retorna ao lar dele e encontra. Então, gente, a depressão ela se manifesta através de 1000 modos. E só o paciente é que sabe o que ele sente. Tem depressão que se manifesta através das pessoas, através do ódio. Tem pessoas que têm um ódio. Isso é depressão.
Tem pessoas que não perdoam o outro nem que a vaca tussa. Isso é um tipo de depressão. Tem pessoas que guardam rancor, mágoa, ressentimento. Isso é depressão. Porque depressão, não sei se você sabe, depressão é um buraco. E por ser um buraco, é um estado primitivo que a pessoa entra nele. Você andando pelo asfalto na cidade, você já ouviu, você já viu, você já deparou com assim umas lombadas? Existe lombada e existe depressão na rua. Então, depressão vem de buraco. A pessoa mergulha naquele buraco. E se ele não for muito bem tratado, ele vai para o fundo do buraco. Porque o que muitas pessoas não sabem, gente, é que um estresse, ele pode desencadear tantas complicações na vida da pessoa, ele pode desencadear tantas energias psíquicas, ele pode levar o cérebro e as glândulas, né, que liberam esses hormônios. Esse estresse pode levar as glândulas a liberar tanto hormônio, dependendo do estado dele, do sistema nervoso dele, que um estresse pode levar a pessoa ao suicídio. Vamos dizer, uma angústia pode levar a pessoa ao suicídio. Um abafamento no peito pode levar a pessoa ao suicídio. Já que aqueles sintomas já significam um suicídio. Porque a pessoa já está se matando imperceptivelmente. Só que os cientistas não se preocupam com isso. E a maioria dos médicos não se preocupa com isso. Que se preocupam com isso são apenas aqueles que têm conhecimento da ciência espírita. Fora esses, os outros não dão a mínima por esses acontecimentos. Um dia, eu fui me consultar, né? Eu não estava me sentindo bem e fui me consultar, eu me encontrava... Mas, gente, isso é antes do Covid, viu? Isso foi em 2015, nós nos encontramos em 2021, veja bem, viu? E eu me encontrava com uma falta de ar. E eu cheguei, levei o conhecimento do médico, o médico auscultou meus pulmões e beleza. Ele falou, olha, aparentemente tá tudo bem, mas eu vou pedir aqui, eu acho que é um raio-x, eu não sei, um negócio assim, para poder estar vendo teus pulmões. Beleza. Fez-se o raio-x lá, os pulmões limpinho. Tá bom. Aí o médico olhou assim, né? E falou para mim assim, ó, teus pulmões também está ótimo, não tem nada que justifique essa falta de ar, essa falta, né, de oxigênio. Aí, como eu tenho vidência e tenho audição, chegou um espírito amigo e falou para mim assim, o que você está sentindo não é físico, é espiritual. Nos teus pulmões, na região dos pulmões,
há uma massa gelatinosa ectoplasma, como se fosse uma gelatina, bloqueando as funções dos pulmões, ectoplasma negativo. Por isso você não está respirando corretamente. Mas não se preocupe, porque nós vamos realizar aqui uma raspagem espiritual e você vai voltar a respirar perfeitamente. E eu falo para o médico: meu Jesus do céu. Doutor, eu não sei se o senhor acredita ou não, mas um espírito me disse aqui que realmente o senhor está certo, não tem nada físico, não. Meu problema é espiritual. Fiquei sabendo aqui agora. Ele falou: mas como assim? E sentou. Eu falei: não tem um espírito aqui, amigo aqui, que está me dizendo que sobre meus pulmões tem uma massa gelatinosa, que é um ectoplasma, que está impedindo os meus broncos, né, pulmonares, os alvéolos, todos a funcionarem corretamente. E que eles estão retirando esse ectoplasma e daqui a pouco eu vou voltar assim, ao estado normal de antes. Aí ele perguntou para mim assim, falou assim: você toma algum tipo de medicamento psiquiátrico? Aí eu sei que eu peguei e falei para ele: não, doutor, por quê? Ele falou: porque isso aí, com todo respeito, isso aí é um tipo de loucura. É um tipo de conflito. Olha, eu vou te encaminhar para um psiquiatra assim, 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 assim. Eu falei: tudo bem, doutor, o senhor pode me encaminhar, não tem problema não. Eu só não estou dizendo o nome, né? Então não tem problema. Sei que respeitei tudo, as normas, peguei o encaminhamento, peguei tudo. E quando foi lá fora, eu já não estava sentindo mais nada. Peguei aquele encaminhamento, rasguei e joguei na lata de lixo. Ora, se eu não acreditar no que eu vejo, no que eu ouço e no que eu estou sentindo lá fora, porque o Espírito disse, eu posso desistir de viver. Então, gente, o dia que os médicos reconhecerem isso, você entendeu? O dia que eles reconhecerem que tudo é câncer e que em graus, você entendeu? Vamos dizer que a gripe é um câncer número 1. Um câncer de pulmão, um câncer na massa encefálica, grau 30. Um câncer no pâncreas, grau 29. Um câncer no estômago, nos pulmões, grau 28. Mas acontece que eles ficam entre o 27 e o 30 só. E do 1 até o 27, eles ignoram como câncer. Ah, Luiz, eles ignoram como câncer porque nos exames que são realizados, os vírus, os bacilos, o processo patogênico que se apresenta no exame, no grau 30, por exemplo, os exames que são realizados no câncer que eclode na massa encefálica, vamos pensar assim, um câncer maligno, os bacilos, os vírus, não são os mesmos de um tumor benigno.
como não são os mesmos que se apresenta numa pneumonia, como não são os mesmos que se apresentam numa úlcera. Eu entendo, gente. Eu entendo. Não são os mesmos. E eu não seria trouxa de dizer que vocês estão errados. Vocês não estão errados. A única questão é que existe uma família, uma classe, e que em cada classe ocorreu e ocorre mutações, tanto no maligno quanto no benigno, e nos que não são benignos. Tudo é câncer. Isso físico. E agora, e os cânceres morais provocados pela imoralidade? Quantos milhões de enfermidades não existem? Existem milhões de enfermidades. Então, como aqui está dizendo, né? Não adianta nada eles... Vai chegar um momento que os cientistas, eles vão isolar e identificar, você entendeu? O agente patogênico, físico. Mas se não auto-evangelizar o indivíduo à luz da doutrina dos espíritos, isso agora é que é a base, viu? À luz da doutrina dos espíritos. Isolar, identificar, você entendeu? O agente patogênico e criar uma vacina de imunização não resolve nada. Por quê? Tem que isolar, identificar esse agente patogênico na alma. E isola esse agente patogênico na alma através da autoevangelização, à luz da doutrina dos espíritos. Por que a luz da doutrina dos espíritos, gente? Porque a luz da doutrina dos espíritos é a única que remonta a causa ou as causas e que não leva as pessoas a esses estados de cegueira e de lavagem cerebral que a gente vê por aí e que já reina-se há muitos séculos aqui na Terra. Com todo respeito, não vai ser catolicismo, budismo, islamismo, não vai ser evangélico, não vai ser, você entendeu? Jeová, não vai ser Vardomiro, não vai ser Edir Macedo, não vai ser ninguém que vai, as seitas religiosas às quais eles são líderes, não vão ser esses nossos irmãos. Por quê? Porque esses nossos irmãos, eles não estão com a verdade. Eles estão com o lado material. Eles estão na Terra visando o lado material. E nós estamos tratando o lado espiritual. E o lado espiritual, a essência divina, encontra-se na doutrina dos espíritos. Por que a doutrina dos espíritos é muito apedrejada por muitas religiões? Porque todas as religiões conhecem o espiritismo de capa a capa. E eles sabem que a única ciência no mundo capaz de remontar as causas e eliminar a enfermidade da alma dos indivíduos é a ciência espírita.
Por isso eles metem o pau na doutrina espírita para que seus adeptos não migrem para o espiritismo. Porque se migrar, eles fecham as portas, acaba com os templos deles, vão tudo à ruína, como Roma de 2000 anos atrás virou pó. E aquilo que está em pé está caindo aos pedaços. Por quê? Porque nunca existiu Deus e nunca existiu Jesus na base. E você observa que a doutrina dos espíritos não existe controvérsia. Por quê? Porque ela é imutável. Enquanto muitas seitas religiosas constantemente os noticiários estão noticiando alguma podridão aqui e outra colar. Vamos dar sequência no próximo vídeo.